A realeza de Masai Mara guardava um segredo sombrio. Um filho abandonado, deixado para lutar pela sobrevivência na impiedosa selva africana. Enquanto o norte reunia seus filhos para formar uma poderosa coalizão, um dos filhotes foi esquecido, entregue ao destino incerto das garras de um novo líder dominante. Sobrevivendo contra todas as probabilidades, esse jovem leão se tornou conhecido como Eos, destacando-se como o mais formidável entre os nortes. Mas o que levou o novo líder a poupar sua vida e o que moldou Eos em um líder tão poderoso? Fique até o final e conheça a história de Eos, o leão mais forte de Masai Mara. Deixe seu like e se inscreva no canal. Conheça a loja de roupa do canal. Lá tem várias camisetas com temas sobre o mundo animal. Clique no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado. Em 2011, na reserva de Masai Mara, no Quênia, os Noks estavam caminhando pelo território com seus filhos. Juntos, eles experimentaram uma vida de glória e dominação. No entanto, durante a caminhada, um dos filhos machos, com apenas alguns meses de vida, foi deixado para trás devido ao vasto território dos Noks e à fome por mais terras que eles tinham. Esse abandono era uma prática comum entre os Noks, que costumava deixar os bandos que consideravam mais fracos para trás, entregando-os a outros leões. Nesse ponto, os Noks tinham 11 bandos que visitavam de tempos em tempos, sempre precisando expulsar outros leões que se aventuravam em seu território desprotegido. Eos, o filhote macho deixado para trás, muitas vezes foi confundido como neto de Not, quando na verdade era seu filho. Eos estava destinado à morte, pois o novo macho que assumisse o controle do bando poderia matá-lo por não ser de sua linhagem. No entanto, por um golpe de sorte ou milagre, sua história tomaria um rumo diferente. Ele superaria todos os obstáculos, exibindo a formidável honra genética que fluía em suas veias. Quando o novo líder chegou, a mãe de Eos o escondeu por semanas, até que suas irmãs entrassem no cio, distraindo o novo leão dominante. Então ela reintegrou Eos ao bando, e o rei, já satisfeito, poupou a vida do pequeno leão. Conforme Eos crescia, seus músculos ecoavam cada vez mais a estrutura corporal de seu pai. Enquanto novas ninhadas nasciam, Eos demonstrava sua dominância sobre seus irmãos de bando. Contudo, estava claro que sua vida entraria novamente em perigo. Em breve ele seria o único do bando a entrar na puberdade, e como não era filho do monarca que dominava o grupo, corria o risco de ser abatido pelo mesmo. Sua personalidade forte se evidenciava enquanto ele acompanhava as leoas durante a caça, exibindo seu talento nato para abater grandes presas. Era um verdadeiro líder, guiando seus irmãos e irmãs e não permitindo que nenhum deles se alimentasse primeiro. Os trabalhadores da reserva começaram a considerar a possibilidade de que Eos pudesse sobreviver a um confronto com o líder de seu bando e escapar ileso. O leão não tinha experiência em combate corpo a corpo, apenas em caçadas desafiadoras até então. No entanto, os dois machos mantinham uma relação amigável, e o erro crucial cometido pelo rei de Eos acelerou seu declínio. O rei permitiu que Eos assistisse às lutas que ocorriam no território sempre que precisava defender o bando de invasores. Assim, Eos observou e aprendeu cada movimento. Quando chegou a hora da batalha, ele estava preparado. As leoas entraram no cio, despertando os hormônios de Eos, que desejava estabelecer seu harém. No entanto, o bando já tinha um rei que não estava disposto a compartilhar sua posição. A primeira temporada de acasalamento passou, com o líder afastando Eos sempre que ele tentava se aproximar de uma fêmea. Mas até quando isso duraria? Eos se recusava a sair do bando e planejava cada passo dali para a frente. Quando as leoas mais jovens entraram no cio, ele viu uma oportunidade. Contudo, o rei estava sempre alerta, observando cada movimento de Eos. Numa tarde escaldante, enquanto o rei dormia, Eos acasalou com uma das leoas. Ao despertar, o rei percebeu que algo estava errado. Ele já não reinava sozinho. A primeira briga entre os dois ocorreu, com o rei tentando exilar Eos, que resistia ao deixar o bando. No dia seguinte, uma luta mortal aconteceu. A luta se prolongou, nenhum dos leões cedendo. Ao raiar de um novo dia, ele pôs fim à batalha, impressionando a todos com sua resistência e habilidade de luta. Apesar de sua pouca idade, Eos tornou o novo rei do bando.
Coroado, seu instinto falou mais alto, levando-o a abater todos os filhotes do antigo governante. As leoas se curvaram diante dele, e em poucas semanas ele começou a gerar sua própria linhagem. Implacável, uma sombra esquecida de seu pai, cada luta era como um reflexo do patriarca distante. Rios não cruzou o caminho dos novos, mas registros da reserva indicam que ele era o leão mais agressivo já visto. Num evento de caça difícil, Rios perdeu uma de suas leoas para um búfalo raivoso. Um leão chamado Boxer apareceu no horizonte, vingando a morte da rainha. Nesse momento, Rios ganhou a confiança de Boxer, e juntos estabeleceram uma aliança de governo e poder. Unidos, conquistaram mais 2 bandos. Rios encontrou na amizade com Boxer o apoio necessário para expandir seu território. A última vez que foram vistos juntos foi em 2020, rumando para as fronteiras de Masai Mara em busca de mais terras para dominar.